Olá pessoal, bem-vindo ao Descomplicando o Leilão de Imóveis. É uma série de episódios onde a gente vai tentar desmistificar esses conceitos sobre o leilão, na visão jurídica, na visão do mercado imobiliário e na visão do investidor. Eu sou o Bruno Ferreira, sou publicitário, sócio da Sete Marketing há 21 anos, investidor imobiliário também, veinha sangue português na veia. Sou casado com a Lê e pai do Mateu. E queria apresentar os donos do projeto, os donos do episódio, a doutora Márcia Pons, doutor Luiz Gustavo Tosta. Prazer imenso estar aqui, né, apresentando esse projeto que eu sei que vocês vêm construindo já há muito tempo, né? E acho que agora vai realmente sair do papel. Então, eu que sou amigo pessoal de vocês, né? Já fui padre do casamento. Padre não, cerimonialista, né? Cerimonialista. Não fiz o. Arrasou. Não casei vocês, somos amigos pessoais. Então, assim, é um prazer para mim fazer parte aí do início desse projeto. É, E assim, acho que essa questão do descomplicando os leilões de imóvel, acho que vem muito relacionada à atuação de vocês, né? A atuação jurídica de vocês, principalmente. Que a gente conversa como amigo e eu sempre tenho essa sensação de vocês não usam o juridiquês como uma forma de explicação, vocês tentam trazer para uma realidade mais simples, mais didática, para mim que não sou advogado. Então, às vezes, a gente conversando sobre alguma coisa, eu tenho essa sensação de, puta, sem juridiquês, vamos falar na linguagem, né? E aqui vocês têm bem esse casamento perfeito, profissional, vamos chamar assim, porque a Márcia nasceu advogada, né? A Márcia é aquela advogada raiz, aquela advogada que tem anos de experiência de tribunal, de fórum, de processos, e o Gu traz essa visão mais voltada ao as duas visões, agora três, né? A primeira visão é mercado corporativo, né? Já trabalhou em grandes companhias, aí tendo essa visão corporativa, já trabalhou do lado como empresário e hoje atua como advogado. Então, acho que é importante ter essa visão técnica e essa visão estratégica unidas para a gente conseguir realmente entender. Não só hoje o papo é sobre leilão, mas a gente vai falar também sobre outras questões jurídicas. Então, acho que quando a gente tem esse casamento entre a técnica, o conceito, acho que fica perfeito, né? Então, até para apresentar vocês, se vocês quiserem fazer alguma consideração inicial, né, para a gente começar a entrar no assunto pesado, né, porque não deixa de ser um assunto pesado, desconhecido para muitos, mas de uma forma leve que a gente vai tratar, exatamente como eu falei, sem esse juridiquês, sem esse... Então é um assunto pesado de uma forma mais leve que a gente vai trazer para todo mundo aí. Legal. Sejam bem-vindos ao seu projeto de vocês. Obrigada. Obrigado. Se apresente, Tosta, comece. Bora. Bruno, obrigado. Ter o nosso cerimonialista e agora aqui mediador junto com a gente, iniciando esse projeto, esse novo projeto. Padrinho novamente. Padrinho novamente do Exatamente. projeto. É isso mesmo. Padrinho duas vezes, Esse muito é nosso legal. filho, já que não tivemos filho, olha lá. Exato. Batizado, vambora. Vamos ver se os bens vêm pro filhão aqui depois. Vai? Vai, Vamos ver vai se sobra ser. algum imóvelzinho de leilão aí, né? Pô? A parceria com a Sete Marketing vai ser legal. Inclusive, Exato. faltou o logo da Sete Marketing aqui, depois a gente põe também. Mas, sim, como o Bruno falou, eu vim do mundo corporativo, eu já fui executivo de grandes empresas e já tive o meu negócio, já fui CEO de startup, sou investidor de startup. E há 10 anos atrás eu comecei o que era uma brincadeira, era um hobby jurídico. E ao mesmo tempo a gente começou a investir, nós começamos a investir juntos em leilão. Então, vamos diversificar o investimento, vamos investir em leilão, é interessante, vamos lá. E nessa época eu entrei porque eu tinha o apoio da Márcia, que já tinha experiência jurídica, né? Ela é advogada há 25 anos. Sim. E de lá para cá, a gente começou a falar assim, mas acho que dá para fazer mais, dá para alavancar mais esse nosso negócio. E é isso que a gente está fazendo hoje. Então, hoje a gente dá o kick-off, o pontapé inicial de um projeto muito legal sobre leilões para investidores, tá? Então, o nosso foco é investidor.
Exato. Vamos lá. Márcia Pons, 25 anos de direito, apesar que essa skin Nossa, jovem, é maravilhosa. uma conversa, né? Então deixa eu só te interromper, eu não falei, né? E eu sou advogado, então faz 10 anos eu sou advogado, há 5, 6 anos eu sou advogado. Então eu sou engenheiro civil, administrador e advogado agora. Então, agora... Exibidíssimo ele, hein? Mas, ó, na verdade, ele é advogado porque ele cansou de trabalhar gratuitamente para mim. E os honorários Justo. das arrematações de leilão, ele como investidor, ele tinha que pagar para mim. Então, ele resolveu... Fazer por nós mesmo, É, né? né? Falou, vou fazer o curso, tirar a OAB. Eu que saí ganhando nessa. É, Tudo bem. saiu. Mas enfim, vamos lá. Márcia Pons, 25 anos, 26, né? Agora, na área do direito. Sempre fui muito focada. Comecei na área criminal, mas enveredei para o caminho de planejamento patrimonial, divórcio, sempre envolvendo imóveis, regularização. Aqui eu conheço bem, nós somos aqui da região da Anália Franco, o Tosta é de Perdizes, mas ele está aqui, então eu estou desde o começo da expansão da Anália Franco, então eu convivi muito com regularização de imóveis e acabamos nos arriscando particularmente em alguns leilões, e a gente viu que tem algumas questões bem importantes, que as pessoas ainda têm um estigma, um preconceito, ou então uma prostituição, não sei se essa palavra é muito pesada, mas enfim, se você abrir hoje a internet, né, o algoritmo, o Instagram, todo mundo sabe como arrematar, leilão da Caixa, leilão ganhe 30 mil, ganhe 50 mil, não é sobre esse tipo de leilão, tá? A gente não tá aqui para falar sobre leilões e imóveis de valores populares para Minha Casa Minha Vida. A gente está falando de outro tipo de leilão. Um imóvel de investimento estratégico de valores entre 700 aí infinitamente. A gente está falando de oportunidades e possibilidades que exigem estratégias e um acompanhamento jurídico sério. Então, eu vi a necessidade de... A gente atende muitas pessoas que falam assim, eu sempre quis, você mesmo, né, Bruno? Você já falou. Putz, eu sempre quis, eu vejo um imóvel em leilão, mas eu falo, caramba, tá ocupado, o que eu vou fazer, tal. E aí a gente começou a caminhar, já batemos cabeça, tá? Não vou falar que tudo sempre deu muito Já certo. deu errado. Já deu errado, Aqui já constamos. batemos cabeça. Mas nunca perdemos dinheiro. Isso daí a gente não perde. Quando você entra num leilão, principalmente, você tá arrematando o imóvel que é abaixo do mercado. Fato. Então, você está entrando em um risco, principalmente quando é judicial, mas é um risco calculado, que no máximo vai dar errado e o valor vai voltar para você, e você não vai ter o cumprimento da expectativa inicial. Mas você não perde dinheiro. Se alguém falar que perde dinheiro, isso é uma mentira. Agora, vender a ilusão de que é tudo muito simples, muito fácil, que qualquer pessoa entra. Hoje são inúmeros os sites, né, Tosta? Tem o Mega Leilões, Radar, enfim, vários sites de leilões que apresentam ali imóvel 50% abaixo do mercado. Aí é que tá o grande calcanhar de Aquiles, né? O edital. O que envolve aquilo lá? Tá ocupado? Não tá ocupado? Envolve o pagamento de IPTU, tributos, tem dívida? Esse casal tá se separando, é casado? Tem que realmente estudar o grande start do negócio começar a dar certo é leitura de um edital. E do processo. E do processo, a análise do Até processo. para entender um pouquinho, porque assim, igual você falou, pô, às vezes eu quero entender, como funciona, né? Sim. E sempre que você fala hoje em leilão, olha, toma cuidado, não tem almoço, não tem almoço grátis, não sim. existe, né? Pô, o imóvel de 1 milhão vai custar 500, como assim? Isso não existe mesmo, até porque não vai custar 500. O que tem por trás, quais são as sim. taxas a pagar, então assim, queria entender de vocês, exatamente para a gente fazer um desenho para as pessoas que estão ouvindo aqui e assistindo, qual que é o desenho? Então a gente começa por onde? Que site? Você falou tem vários sites, tem não sei o quê. Qual que é o desenho para eu começar? Eu sei que isso é o segredo, é o ouro que vocês método, é o método Pons e Tosta, né? Sim. Então eu sei, mas até pra gente não entregar o ouro, mas explicar passo a passo. Acho que é importante a gente entender. Primeiro é o edital, primeiro é essa análise do processo, depois quais são as análises
a serem feitas para eu falar, opa, tô tranquilo, posso dar um lance. Porque o lance, pelo que eu saiba, talvez seja o último dos passos ali, para que você tenha essa análise inteira feita para não ter, para ter o menor risco possível, Com né? certeza. Então, expliquem pra gente exatamente um passo a passo, do comecinho ali, porque assim, acho que tem uma frase que vocês falam que eu até anotei aqui, que eu acho muito interessante, que o leilão não é desconto, é operação. Então, é essa operação que precisa ser feito. Primeira etapa, check. Segunda etapa, check. E até, pô, agora eu vou começar a sentar na frente do computador e começar a brincar ali de dar os lances até onde o meu bolso cabe, né? Mas até esse ponto, que aí vira uma brincadeira até gostosa, né? Pô, Sim, é emocionante. Né? Legal. Isso a gente vai falar depois dessa questão emocional, o cuidado para isso, até quando você pode ir. Então, expliquem pra gente aí o passo a passo, de uma forma de cronograma, linear mesmo. Eu vou falar, o Tosta, segue aí essa linha que o Tosta, ele é menos emocionado, vamos dizer assim, ele é mais prático, até por ter feito engenharia, ele é o cara das exatas, advogado não sabe fazer muita conta, né, a gente gosta de cobrar, mas não sabe fazer conta, para tomar cuidado desse negócio do lance emocional, as coisas que devem estar envolvidas, o Tosta pode falar melhor sobre isso daí, do passo a passo. A gente não está falando aqui como advogado, tá? A gente está falando agora como investidor comum igual você. Claro. Bom, Bruno, como você falou, existem alguns passos que nós aprendemos ao longo do tempo. O primeiro passo, você vai olhar, de fato, qual é o valor do imóvel, qual é o percentual. Aí depois você vai analisar o edital, e ver se tem, e analisar um pouco o processo também, se for judicial. Dali na frente, você vai entender se está ocupado ou não está ocupado, vai olhar o mercado, você vai ver se você vai... Normalmente você tem que fazer alguma reforma, fazer um house flipping, por exemplo, ali, e quanto você consegue atingir nesse mercado e quanto tempo vai durar tudo isso. Porque o mais importante no final do dia é o seu dinheiro no tempo, o seu investimento. Hoje em dia, a Selic está ali 15%, se você deixar o dinheiro no banco, vai te render 15% ao ano. Então, no mínimo, você tem que considerar isso. Então, pensando em todos esses passos, vamos dar um passo atrás, vamos falar logo do comecinho. A primeira coisa que a gente pega e se empolga é quando tá lá a foto em algum dos sites de leilão, tá falando assim, olha, 40% sobre o valor de avaliação, 70% sobre o valor avaliado de desconto. Abaixo do mercado, né? Abaixo 50% do mercado. abaixo do mercado. E aí você fala, nossa, é 50% abaixo, vou comprar. Às vezes não é o melhor negócio. Quando você analisa o edital, o processo, vê os riscos que tem no meio, você fala assim, nossa, vai demorar muito tempo para eu vender esse imóvel, para eu fazer esse flipping do imóvel depois, e às vezes um imóvel que está lá com 30% de desconto, ele é mais bem localizado, ele é mais vendável, e aí você vai ter um lucro melhor. Então, assim, uma das partes do processo que eu não falei, né, dos passos, mas ele começa já desde essa primeira vez, é planilha. Você vai fazer uma planilha financeira para acompanhar e colocar ali todos os seus custos e riscos que você tem, e inclusive também uma margem de erro também, porque se der alguma coisa errada, demorou mais tempo para vender, já aconteceu, você não vai perder dinheiro, né? Então, é isso. Perfeito. E aí, assim, você falou dessa questão a diferença entre o desconto, que está ali aparente, que é muito atrativo. Você falou sobre essa... eu queria entender só um pouquinho mais essa diferença, assim, essa questão onde eu analiso ali o edital, ou essa análise jurídica, né? Então, como que eu faço? É claro, tem o método, tem tudo isso, mas de forma superficial, como que eu faço para ter uma análise? Eu vi a fotografia, agora eu vou ler um pouquinho sobre do que se trata. Quais são os principais pontos ali do edital para eu me atentar? Vamos deixar essa daí para a doutora Márcia responder? Vamos lá. É fato que os melhores imóveis, os melhores negócios, eles são os mais, digamos assim, embaraçados, mas não insolúveis. São imóveis, sim, ocupado. Então, quando você fala, eu não quero imóvel ocupado, ele não vai ter um desconto tão grande. Então, vai existir um processo de desocupação. Hoje, o judiciário, ele está muito mais célere, ele está muito mais adiantado, então isso não vem a ser um grande problema, mas ele tem que entrar na planilha, e a gente tem que dividir duas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Existem imóveis que você arremata, os leilões emocionais, que a gente fala assim. Você conhece minha mãe, inclusive. O imóvel da minha mãe, eu arrematei porque estrategicamente
ele era perto para mim, eu ia comprar um imóvel, um imóvel menor, porém, eu comprei o dela. Foi um excelente negócio? Não, mas estrategicamente para o meu negócio foi porque a Dona Yara tá perto de mim, tá facilitando minha vida, então eu não comprei esse imóvel para ganhar, ter um lucro. Mesmo assim, quando eu precisar vender, espero que daqui a muitos anos, que a Dona Yara dure muito, ou não, né? Enfim, porque ela já tem 80 anos, quando eu for vender, sim, isso daí foi um bom negócio. Aí é uma situação. Então você fala: olha, eu quero na região da Zona Leste, porque eu quero acompanhar a reforma, eu quero fazer o flip house, que é muito importante. Então, isso daí é uma questão de leilão emocional. Então, você não está ali para ganhar muito dinheiro. O grande problema das pessoas que vão e arrematam, elas economizam na consultoria jurídica especializada ou alguém que entenda mesmo do mercado imobiliário, de ler o leilão, porque às vezes você compra um imóvel, tá lá, realmente o preço tá atrativo, porque é isso que faz o site, né? Ele coloca lá 50% abaixo da praça. Só que na hora que você lê ali na bolinha, né, nas entrelinhas, igual Na a gente publicidade na publicidade, se leia o persistir sintomas, o edital. médico deverá ser consultado. Exatamente. Ninguém nem mais lê, né? Ninguém mais lê, vai jogar no chat. Agora no chat, então, isso daí tá dando uma grande merda, né? Falando. O que acontece é o seguinte: ali vai estar condomínio em aberto por conta de quem arrematou. IPTU, praia. Na praia acontece muito essa pegada. O IPTU de praia, né, ali perto, o que pertence o Laudêmio, né, da União, ele é muito caro. Então, às vezes, você vê um imóvel na praia, Santos, Guarujá, você fala, meu, que preço bom. Você vai ver, o valor da dívida com a União é absurdo. Mas você fala assim, eu quero esse apartamento baratinho, eu vou esperar entrar numa anistia, eles não fazem... É o risco do seu negócio, mas você tem que estar Mas ciente. essa dívida que tem a partir do momento que você arremata isso no leilão, essa dívida passa a ser sua. Então, Depende. aí é que tá, depende. O edital vai dizer. Entendi. Entendeu? Mas se no edital tá falando que aquele imóvel tem essa dívida com a União, a partir do momento que você arrematou, ali vem pro seu nome e a dívida passa a ser sua. Não, ela, então- ela não passa a ser sua, né? Ela passa a ser do imóvel. A gente chama de dívida própria terrena. Ela acompanha o principal. Então, aquele imóvel ele vai estar sempre embaraçado. Tem pessoas que nunca fazem inventário. Morreu vô, bisavô. Por quê? Porque eles têm alguma demanda, geralmente fiscal até balista, que esse imóvel ele se torna inviável de negociação. Ninguém vai querer. Mas você vai usando, você vai vivendo de aluguel, tal, tudo mais, porque não vale a pena regularizar. Quando isso vai para o leilão, no edital vai estar lá dívida de IPTU, de não sei o quê. Se arrematou, vamos falar em 1 milhão. Tem 200 de dívida de IPTU e 300 de condomínio. 1 milhão e 500. Você fala, pô, mas vale 3, vale 2,5 esse imóvel. Ainda vale. E essas são dívidas inegociáveis. São inegociáveis. Por exemplo, você não consegue chegar com dinheiro e... Não, você consegue de 300 em vira campanhas. 200. Em campanha. Em Campanhas do campanhas de governo, anistia, campanhas do por exemplo. governo. Agora esse ano vai ter de dívida de alguma coisa que eu não sei, inscrita de vez em quando Dívida não tem, ativa. na dívida ativa. Ah. Se você tem sua empresa com dívida ativa, você espera. Então você não você é um cara que é um investidor, você não é um emocionado. Você fala, putz, não vou vender, não comprei isso daqui para vender amanhã. Eu vou fazer esse negócio e vou deixar rolando. Perfeito. E agora tem os outros que não. Você estrategicamente, você conhece o local, você já trabalha com aquele nicho, aquela negociação no mercado imobiliário. Você fala, meu, essa casinha aqui vai vir uma construtora que precisa, eu vou comprar essa casa aqui. Ela é ruim, não sei o quê. Então, tudo estratégia. Não existe almoço grátis, não existe milagre. E nós, tá? Pons e Tosta. A gente está falando aqui de imóveis que não são Minha Casa Minha Vida, não é para financiamento, é para investidor com calma. Fazer e tal o negócio ali. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho? Sim, nós tivemos um que a gente não sabia, o casal estava se separando, a mulher entrou com vários processos agravos, tumultuou todo o nosso processo, né, Tosta? Demorou 1 ano, dinheiro preso, você não perde dinheiro, só que qual que é a O correção? custo, na verdade, assim, o que acontece é, você perde o custo de oportunidade. Então, o dinheiro, ele fica lá, ele fica travado, retido. fica retido,
E depois de um ano, a gente teve esse dinheiro retornado Porque para demorou, nós. caiu numa vara muito lerda. Mas porque ok, isso mas também. tem o risco. Mas existe o risco. E aí a gente- conta que tem que fazer, você acabou de falar. Pô, meu Exatamente. dinheiro em um ano na Selic, quanto renderia? Exatamente. Então perdi, não é que eu perdi o meu dinheiro principal, mas eu perdi essa oportunidade eu de perdi Exatamente. custo de rentabilizar. oportunidade, por exemplo. Porém, se desse certo, vamos falar desse imóvel específico, era 650 mil, facilmente 1.400.000 a gente pegaria Perfeito. nele. Só que daí a gente começa a computar o tempo de IPTU, de condomínio, mas como teve um impasse jurídico ali, você não é responsável por essas dívidas enquanto você não for emitido na posse. Perfeito. Porém, agora a gente tem um outro, nós somos da Moca, né? Você também. A gente gosta de umas coisas aqui perto, até para acompanhar mesmo de perto. A gente tem um imóvel que nós arrematamos não faz 2 meses, tá ocupado, e que a gente já vai entrar semana que vem. Essa é uma bola que você levantou, eu queria entender um pouquinho mais. Vocês já me contaram que vocês já pegaram algumas situações de imóvel ocupado. Sim, Isso é o que a gente gosta, Então, tá? mas assim, isso tá claro no edital? Que ele é um imóvel... Sim, Tá claro. sim, Tá é a claro. primeira Sim. coisa. Primeiro, tá situação. claro que o imóvel é editado. Segundo, aí envolve até questão... por isso que é importante o acompanhamento jurídico, porque É vocês têm essencial. todo esse acompanhamento até da ponta final de você falar, amigão, vou com a polícia aí pra gente conseguir tomar a nossa posse. Então, eu queria só Exatamente. que você explicasse, igual você falou, puta, é o que a gente quer, mas explica um pouquinho dessa questão da ocupação, que pra mim eu falaria, puta, esse não é o que eu quero, é o que você fala, mas é o mais interessante. É que você só quer moleza, É né? moleza, isso, molezinha. Mas Não, olha, a desocupado é raro. A é gente raro. tem as duas histórias, tá, Bruno? Nós já aconteceu conosco. Bom, a gente tem várias, mas a gente já aconteceu os dois jeitos. Já pegamos desocupado, não é o que a gente prefere, porque normalmente o desocupado, que nem a Márcia falou, o desconto é maior, então a sua margem fica maior. Mas a gente já pegou o ocupado, que a gente teve que ir com a polícia lá, com o oficial de justiça mais a polícia, para tirar a pessoa no dia, não teve jeito. E já pegamos o ocupado, que é esse, por exemplo, que ela está falando agora, de 2 meses atrás, que a gente negociou com a pessoa que está morando lá, e ela vai sair semana que vem. Então, você tem essas situações também mas, de qualquer maneira, você precisa de um advogado nessa hora. Porque nós estamos negociando direto ali, mas nós estamos dentro do processo. A gente está se defendendo no processo. Porque nós dois somos advogados. Sim. Então, a questão jurídica, no leilão judicial, você sempre vai precisar de um advogado te assessorando. E né? o imóvel desocupado, eu consigo acessá-lo antes ou não? Porque, por exemplo, existe a questão de eu preciso deixar esse imóvel em bom estado. Sim. A partir do momento que o imóvel é ocupado, eu É vou acessar ele somente Sim. após a desocupação dele. E provavelmente vai estar uma desgraça. É isso, Geralmente aí a você tem que pessoa... colocar naquela planilha Sim, lá de exatamente, trás o custo de uma esse reforma. custo de uma boa Uma reforma. forma Sim. mais cara. Mais cara, por quê? Sim. Pô, às vezes a pessoa faz de sacanagem ali, entope um encanamento, dá uma retada na parede, Arranca enfim. fio elétrico da Arranca parede. fio elétrico. O da minha mãe, o cara arrancou a porta, balcão que vai pra sacada, que é cara. Ele arrancou toda a estrutura elétrica, quebrou todos os espelhos, marretou de maldade. Pegou o piso laminado, então ele destruiu A realmente. tampa da pia, ele foi lá e É, marretou. ele tava meteu. Na conta. Tava na conta. Tava na tava conta. Não, e Tá sempre tá na conta. Sempre que tá ocupado, você imagina o cenário pior do mundo. Porque o cara, mesmo saindo de lá, ou porque ele não pagou, ou porque ele é um inquilino, a maioria das pessoas não gostam de saírem do lugar. O da minha mãe, por exemplo, o cara estava há 14 anos vivendo ali, sem pagar aluguel e sem pagar condomínio. Saiu barato pra ele. Mas foi um processo muito ruim. Ai, Márcia, então você vai me falar que vai ficar 14 anos? De verdade. Com um advogado minimamente, eu não tô falando bons, tá? Advogado, ok, mas isso daí não demora nem 6 meses. Você tem que ser diligente. Não, mas Sim, calma, você tem que contratar um advogado, o ideal, que desde o edital, e fechar com esse advogado, fala, tá, e o acompanhamento da desocupação, tal, ter todos o... Então, isso tem que colocar na conta. Não, espera aí, só para esclarecer aqui, os 14 anos é do processo até chegar ao leilão, tá? Então não tem nada a ver com a gente, o que a gente Com a tá falando gente, aqui. depois Pro que arremata. cara lá Pro atrás cara valeu lá, a pena. pra ele, Sim, nós sim. estamos falando O aqui devedor. do pós-leilão. É, Saiu o verdade. leilão, Bem foi rematando, colocado. só pra... O processo todo demorou muito porque era uma briga do cara que estava no imóvel. Ele falou que tinha fornecido para construção todas as pedras, então era uma briga. A briga dele com a construtora, porque esse apartamento ainda era da construtora, demorou todo esse tempo porque eles ficaram tumultuando.
Quando a gente arremata, não existe isso. Se você falar pra mim, estou há mais de um ano querendo tentar tirar alguém de lá, Sim. o advogado é muito ruim, vamos falar a verdade, tá? Desculpa, porque a gente ia tirar uma senhora de 98 anos na base com polícia, escolta, chaveiro, e sorry, a gente ia tirar de qualquer forma, só que graças a Deus a gente entrou no acordo, porque o Tosta não gosta dessa movimentação, porque ele é mais sensível, ele Eu ia chora. acabar não tirando, É o de verdade. Velhinha. Eu ia é o acabar... estratégia versus o jurídico raiz, né? É, o isso, sangue é no isso. olho. Não, insensível. Eu ia acabar deixando ela ficar lá 10 anos até ela falecer. Me dá um morrer com aluguelzinho aí 108 só pra- me dá um não, aluguel. não, ele Mas é o ok. emocional, Não, ele é o agora, emocional. brincadeiras à parte, isso a gente já sabia no edital, já sabia a idade dela no edital, a gente já havia conversado. Tudo isso tá no Tudo. A gente já havia conversado com a advogada dela, pré-leilão. Então Pré-leilão, isso já estava falou, tudo já meio há pré-combinado. interesse. É, a gente já estava combinado. Óbvio que eles tentaram ficar mais tempo no imóvel, mas a gente já sabia que eles não tinham como. Aí aquela questão, né, da análise do processo. A gente já sabia que no processo não tinha como eles conseguirem ficar mais. Então, por isso que pré-leilão nós ligamos para a advogada. Pós-leilão a gente falou com a advogada de novo. Aí quando ela não conseguiu, né, tudo que ela queria com os recursos dela, que a gente já sabia que não ia dar certo, aí ela ligou pra gente de novo, falando, tá bom, semana que vem eu saio. Quer dizer, ligou ontem, Isso. falando, semana que vem eu saio de boa, entendeu? Então, assim, Perfeito. Aí tem essa questão. não, porque, imagina, e o karma de expulsar uma senhoria de 98? Não. Não, ele fica. Aí o Não, mas anterior, mas o tem- mas estúdio toda do profissão tem essa centro. questão humana por trás também. Você fala, pô, eu Sim. vou deixar a senhora na rua, e aí? Tudo Então, bem. e aí que Mas você não existe- seja advogado. Mas aí existe essa questão, a gente vai entrar já na questão emocional do todo. Porque não é só o emocional do leilão que você precisa se controlar. É o emocional Nossa. pós também, que envolve pessoas, né? Uhum. Mas antes dessa pergunta, eu queria só entender, ó, puta, arrematou, é meu. E agora? Então, assim, quanto tempo? Eu sei, vocês acabaram de falar. Tem muita coisa que depende da justiça. Sim, é o tempo sim. da justiça, não tem o que fazer. Sim. Mas tem muita coisa. Tem sim. Tem o viu? que fazer. Não, então assim, é isso que eu queria entender. Qual a média, mais ou menos, de prazo, de não sei o que? Existe? O imóvel ocupado, a média é tanto, o imóvel desocupado, a média é tanto, a facilidade. Existe alguma média para eu falar, rematei, é meu e agora? Existe uma previsão média, por experiências nossas como investidores, sendo advogado nas arrematações. Esse que eu te falei, que teve o casal se separando, tudo, demorou mais de um ano, porque teve muitas ações no meio, teve credor também, porque o cara quebrou da empresa. Então, isso daí acontece. Mas é o que a gente tenta, ao máximo, fazer todas as due diligence para ver se não tem processos pipocando, que vai cair, vai pedir para anular. Porque todo leilão que você arremata, você não ganhou ali e acabou, tá? É emoção, continua a emoção. Aí vem alguém, entra com uma ação, vem o outro querendo pedir o dinheiro. Essa da senhorinha, ela foi super arrogante, entendo, é advogada nova, tudo. Ela falou, a minha cliente, eu vou lutar com ela até o final. E, se bem que ela é bem velhinha, né? O final pode ser 2 meses. Acabou em 2 meses a luta dela, né? Então... existem esses percalços no meio do caminho. Você entendeu? Mas agora? olha, voltando à sua pergunta, qual prazo? média, né? Não o tem, né? desocupado você vai falar de 1 a 2 meses. Tá. Porque é o tempo do juiz emitir a carta de arrematação e emissão na posse, tá? Então isso é desocupado. O ocupado, aí a gente Tempo começa de a falar justiça. de 2 a 6 meses, mais ou menos. Pode dar algum problema maior? Até podemos. Vamos falar, você tem um desvio padrão, né? Então você tem uma curva ali normal e alguns casos vão sair fora. Mas o normal, a nossa média é de 2 a 4 meses, por exemplo. Então o nosso melhor tempo foi 1 mês e meio, 1 mês e 20 dias. E o nosso pior tempo foi 4 meses e 15 dias, alguma coisa assim. Então, Perfeito. isso em todos os nossos processos. Então, essa é a nossa média. Mas, tem uma coisa, a gente trabalha o processo, fica em cima o tempo Full inteiro. time aí pra... E depois que sai a emissão da posse, o juiz deu a emissão da posse, você já vai entrar, o oficial de justiça vai lá amanhã com o policial? Não, você tem que ficar em cima do oficial de justiça, porque ele tem uma pilha desse tamanho aqui para cumprir, e de verdade ele vai cumprindo na hora que ele acha que vai, né? E se você tiver usar e aí artimanha é feio, mas não é artimanha. É negociar com o oficial de justiça, falar, olha a situação, relacionamento com o oficial de justiça. Sim. Aí você vai conseguir essa emissão na posse mais rápido. Por isso que a gente tem essa taxa de 2 a 4 meses aí, média. Perfeito. Agora vamos falar um assunto legal, que é a inteligência emocional. Que acho que o processo inteiro exige essa inteligência emocional.
desde você não... porque às vezes a inteligência emocional é o que você falou. Pô, eu quero um imóvel perto de casa. Então ali Sim, da minha é a mãe só tinha eu e um outro concorrente. É Aquele isso. filho da mãe, ele tava ali, eu tava com ódio dele. Eu paguei mais, eu dei 2 lances seguidos sobre o meu mesmo. É isso. Não foi? Mas aí é falei, emocional, que porque você mula. queria muito Sim, aquele imóvel para uso pessoal. Isso Então é um aí perigo. é um ponto. É um perigo. Outro ponto, pô, vou tirar uma senhora de 98 da parte da desocupação. Não é um ponto dele. Mas não é, mas envolve inteligência emocional Sim, também. sim. Mas, ó, Acho que o processo inteiro. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. a inteligência emocional, você consegue controlar ela na hora que você fez a planilha, com todos aqueles passos iniciais, com todas as avaliações, com a experiência, com tudo que você tem que colocar ali de custos. Você tem que lembrar que você vai pagar comissão, óbvio, isso é o mais simples, mas você tem que lembrar que você vai pagar ITBI, você vai pagar registro depois da matrícula, na averbação da matrícula, você tem que lembrar da reforma, qual o tamanho da reforma, você tem que colocar na sua planilha também o custo do seu dinheiro no tempo. Então, passou um mês, passou hoje 1,17% mais ou menos. Passou 2 meses, isso já é juros compostos, né? Você já vai acumulando. Então, com isso tudo, com a planilha pronta, nós só entramos no leilão com a planilha aberta do lado. A gente já tem um valor máximo, um valor do imóvel máximo que a gente vai dar, e ao ponto que a gente vai dando lance, a gente vai atualizando a planilha e olhando. Mas aqui entre nós a gente sempre passa um pouquinho. Não, porque é dá isso, uma é isso que eu ia emoção. falar. Você Mas é tem um jogador, valor, você sabe jogar você tem um poker. valor máximo, Aí você mas fala, você tem mais uma margem. 5. Eu tenho a margem, exatamente. Você tem a margem, porque daí você fala assim, envolve ego também. Você fala, pô, não vou Não, perder. envolve ego e assim, um empolgante, leilão é muito empolgante. bom, ele tem muito concorrente. E o leilão dura quanto tempo? É 1 hora? Pode durar 10 dias? muito. Não, na verdade, assim, o primeiro edital é feito pelo valor de avaliação. Então, não se arremata um leilão Na primeira praça. na primeira praça, a não ser que ele seja muito estratégico, tá dentro do valor de mercado, você tem uma empresa e o terreno do lado tá em leilão. Você não quer correr o risco de alguém comprar e você fala, putz, é o preço que eu ia pagar, eu vou arrematar já para não... Aí, assim, é uma estratégia, E aí, mas aí é da Não, pessoa. só para complementar aí um passo. Aí, nesse caso, na primeira praça, invariavelmente você consegue também parcelar. Sim. Você dá um lance de 30% à vista e E o 70% parcelado, Perfeito. tá? Quando você não tem concorrente, quando você dá na primeira Você praça. manda para o juiz. Então, mas normalmente não se arremata em primeira, porque o bom negócio vem na segunda praça, que daí vem com 30, 40 de desconto. Imóvel muito bem localizado, imóvel geralmente mais novo. Ele pode. É muito emocionante. É um jogo. É um pôquer. Te dá emoção, o coração acelera. A cada lance que vai dando, tem lá os incrementos. Não é na sua cabeça que você fica dando R$1 a mais, não. Tem imóveis que começam o incremento de 2.000, ou seja, você vai aumentando a cada 2.000. Tem imóvel que é 5.000, tem a 10.000, tem a 15.000, tudo depende do ticket do imóvel. Perfeito. Né? Para não ficar aquele 20 mil pessoas, eu vou dar R$100. E esse não sei tempo o que de lá. lance dura quanto tempo? Então, ele tem o tempo, começa ele, né? Daí começa a contar lá, a ampuleta vira, aquilo ali começa, daí começa a vir um lance. José deu um lance. José tá ganhando. Pá, pá. Aí, quando tá nos segundos finais, porque se ninguém der outro lance nos últimos 3 minutos, que é o... Aí você vai dar outro lance. Aí você tá vencedor. Vencedor, vencedor, vencedor. Na hora que tá no finalzinho, vem outro filho da mãe e paga. Então vai um Ou seja, sobrepondo o outro. depois que deu... Porque o leilão, ele tem uma data e horário para terminar. Pra terminar. Então, Programado. Programado. Então, olha, vai ser 14 horas. Vai ser segunda-feira às 14. Depois das 14, teoricamente, não tem mais oferta. Só que você sempre tem que ficar 3 minutos sem ninguém dar oferta. Entendi. Então, Máximo, ou seja, é tudo Então, você eletrônico. fica é tudo tendo eletrônico. um AVC. Então, nos últimos 3 minutos Você fica ali. Então, quando dá 11h57, 13h57, né, 3 minutos antes das 14, a ampuleta começa a tocar. E aí, assim, se ninguém der lance, quem deu o último, levou. Só que, invariavelmente, se for um imóvel bom, as pessoas, inclusive, deixam para dar lance mais no final. Então, aí você tá lá, tem 1 minuto para terminar, alguém dá um lance. Aí a ampuleta... Aumenta 3. Aumenta 3. Aumenta E assim 3. vai Então, até isso pode alguém durar parar. E aí no horas. final aparece dole 1, dole 2, é seu. Ele tava doido pra fazer isso. Puta que pariu. Eu tava doido pra dar essa. Excelente, excelente. Excelente. Não, e aparece até. É emocionante. Até dá um calor, né, na hora de falar. Imagina você olhando lá, você fala, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Daí olha e fala, é nosso.
puta, é nosso mesmo, porque daí a tela começa a piscar e Legal. tem leilões que você programa, tem gente que é muito boa, já tá lá participando em 10 leilões, esses mais populares, vamos dizer de imóveis 200, 300. O cara tem 10 naquele dia acontecendo porque teve uma retomada da Caixa Econômica Federal. Não é o que a gente faz, não gosta de fazer, a gente até orienta, lê o edital, a pessoa quer comprar, beleza, quer, custa tanto, cuidado com isso, boa sorte no seu leilão. Quando isso acontece, tem muita gente programada, né? Os robôs são programados até o limite. Nós somos os emocionados nesse sentido. Eu quero estar lá olhando o seu negócio. Eu não vou programar. Você fala, Márcia, eu tô afim desse imóvel aqui de leilão. Até tal, o custo, fazendo uma estimativa de todos os custos até tal, eu tô dentro. Beleza? Daí eu não vou programar, porque é muito bom, é muito emocionante aquilo lá. Aí a gente. O que tá acontecendo? Agora nossos clientes estão pedindo pra gente estar junto. Falou assim, tá, mas você vai ser advogado? Beleza, tá bom. A gente vai ser advogado, a gente coloca o custo jurídico todo no negócio. Mas não vamos ser só advogado. Em vez de eu e ele arrematar um como todo, a gente é investidor também. De alguns amigos, de alguns clientes, num percentual menor. Então é 15 no imóvel ali, 10 ali, que é a grande sacada. Tipo, não é coisa de vender advogado. Nós investindo juntos. A gente vai ser parceiro. Então confia em mim, porque agora meu dinheiro tá em jogo. Porque você fala assim, já sei, vou ficar um ano tendo que pagar advogado para desocupar, esse imóvel me saiu pela culatra. Eu sei que é o grande receio. É uma conta que todo mundo faz, não é barato o custo de honorários, porque é tudo, cara, tudo que envolve imóvel, a base de cálculo é relacionada ao valor venal do imóvel. Então, acaba sendo tudo caro. Então, agora, né, para Aí a gente tá entrando já é isso que antes de entrar, eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente finalizar. A resenha é boa, eu tô acompanhando o horário ali. Quando a resenha é boa, a gente se estende. Mas pra finalizar, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão da metodologia, do método Pons e Tosta de acompanhamento sobre um leilão de imóveis, assim. Então, acho que essa sacada aqui esse é o ouro, o que vocês estão preparando em cima desse método? Você fala ou que eu posso introduzir? Não, para quem posso introduzir, né? Além péssima, né? Não, além do que é o método, para quem é? A Mara já tinha falado, para investidor. Não, acho que o método em si, acho que a gente já falou bastante aqui sobre o que olhar. Para quem? Para quem são pessoas, são executivos... Para você, fizemos para você. Executivo, empresário, não, você não é executivo, você é empresário. Mas quem tem dinheiro e quem quer diversificar. Então você tem um dinheiro que está lá no banco, parado, e você quer diversificar. Ou você tem um imóvel, você fala assim, putz, esse imóvel está me rendendo X de aluguel, e eu vou vender o imóvel, vou pegar esse dinheiro e vou fazer ele girar muito mais. Então você gira mais dinheiro, né? Porque óbvio que tem mais risco, é mais trabalhoso do que só comprar um imóvel. Então, são para essas pessoas. Homens, mulheres, executivos, executivas, empresários, uma diversificação de investimento. Exatamente, ou seja, quem quer investir. E aí, só uma coisa interessante, que a gente está vendo muito no mercado hoje, o house flipping. House flipping você comprar um imóvel com um valor abaixo do mercado, teoricamente, você reforma e vende ele e ganha ali entre 10% e eles normalmente falam em 30% em até 6 meses. O final de contas, o leilão, ele é uma etapa antes, porque o house flipping, né, essa reforma e vender, ela faz parte do leilão, porque você compra o imóvel no leilão, você vai fazer uma reforma ou grande ou média, mas uma reforma você vai ter que fazer rápida e vai vender. Então, na verdade, é isso. Então, quem está disposto a entrar nesse mercado imobiliário, né? Quem quer investir, quer diversificar, você vai tirar um pouco do seu dinheiro, eu não estou falando para você tirar todo o seu dinheiro do banco. Você vai tirar parte dele e vai investir no imóvel, então você vai entrar no leilão, vai fazer o house flipping, vai reformar e vai vender, e vai fazer isso quantas vezes você quiser. Aí só tem um detalhe, que isso depende da pessoa, ela quer fazer um giro mais rápido ou ela quer maximizar o ganho. Porque isso também tem. Se eu quero comprar um imóvel e eu quero vender em 3 a 6 meses, ou eu quero ficar com ele um pouco mais, mas em vez de ganhar 30%, eu quero ganhar 40% mas aí entra na questão dele. Do perfil do investidor. Exatamente. Né? Investidor arrojado, mais contido, então entra muito na questão do qualquer banco que você tenha conta hoje, falar, trace o perfil do investidor que você é. Sim. Aí você vai colocando moderado. Então acho que esse é um
um perfil que vocês traçam, uma forma de você realmente diversificar a sua carteira de investimentos, né? Sim. É arriscado, mas não é tão arriscado, com acompanhamento jurídico. Sim. Então não é uma bolsa de valores que a gente está falando. A bolsa de valores Sim. é arriscado. Aqui a gente fala entre um arriscado e moderado. Moderado. Tá no meio termo aqui. Na verdade, eu acho que assim, o imóvel, raramente você perde no imóvel. A não ser que você tenha comprado mal, tenha feito um mau negócio. Mas você não perde no imóvel. Você pode não ganhar tanto quanto você previa. Não é nenhuma novidade falar, ai, Márcia, o que é um curso de leilão, é um método que vocês vão lançar? Na verdade, é baseado em fatos reais mesmo, pela nossa experiência. O que a gente entra? Vamos lá, Gustavo, sempre com muito mais dinheiro que eu, não sei porquê, né? Enfim, ele como investidor, a gente começou investindo no mercado imobiliário, eu comecei a entrar com a questão jurídica, deixa eu ver como funcionam essas desocupações. Claro que a gente faz o estudo de local, da viabilidade de venda, do prédio, o perfil de quem mora, esquecendo a questão de imóveis pequenos para Airbnb, porque a gente sempre soube que esse negócio do Airbnb uma hora vai estourar, tá, pode, não pode, igual o estúdio que a gente tem, é proibido ter Airbnb. Então, assim, a gente não compra com essa finalidade para o investidor. Olha, vou arrematar, você vai fazer Airbnb e vai ganhar dinheiro. Não, isso, aliás, a gente sempre teve muito, muito receio com relação a isso. E aí que a gente pega? Agora a gente tem a parceria que faz a house flipping. Eu sempre gostei de pôr a mão na massa, se você me conhece. Eu gosto daquela reforma e tal, só que agora a gente precisa de uma coisa mais inteligente. Quero uma coisa rápida, que não seja cara, e com inteligência. Se eu estou arrematando num prédio moderno, jovem, de gente solteira, eu tenho que saber que eu tenho que ter um lugar para o home office, para o computador, tem que ter toda a estrutura. O que o jovem gosta? Do piso não sei o quê. Então, agora a gente tem uma parceria com uma pessoa que faz house flipping. Ou seja, ela vai lá, dá aquele tapa com muito bom gosto, o custo mínimo possível. O custo mínimo possível não quer dizer qualidade. Quer dizer que eu não coloco lá um mármore, um granito, uma pedra super cara, porque é questão de gosto. Claro. Então, a gente faz uma coisa meio neutra, né? Aquela pacote. Agora tem investidor que fala assim, eu quero esse imóvel, eu conheço toda a minha vizinhança, eu quero colocar um Portinari. House flipping é como se fosse um retrofit, vai, que o pessoal Um falava antes e depois. antigamente, vou pegar aqui, fazer um retrofit aqui, arrumar tal coisa. Eu não sei o que é retrofit, mas no final de contas, é uma reforma. É uma reformar para vender. Mas é com alguém mais técnico, entendeu? Perfeito, é assim, perfeito. eu vou... Gourmetizando, aí, né? Gourmetizando, né? Então, agora a gente já tem cases de sucesso. Maravilha, maravilha. Agora a gente vai fazer... tem um que a gente tá apaixonadinho, que é na Moca, é um prédio que você deve conhecer. A gente vai fazer o perfil dos moradores daquele prédio. Qual que é o perfil? Senhores, né? Vai ser todo adaptado. Porque daí você coloca esse house flip com barras de acessibilidade. Exatamente, piso antiderrapante, exatamente. Você faz adaptado ao público. Exatamente. Então, não é assim, não é um curso para... eu vou fazer um curso, uma metodologia para você aprender a vender. Claro, não é charlatão de internet. Não é tipo, compra o meu curso de R$450. Não, porque até uma metodologia dessa, uma mentoria é muito mais caro, né? E dá informação. E outra coisa também, né? Um nicho que o Tosta agora está, isso daí foi um grande presente que a gente nunca imaginou. Pela bagagem dele jurídica, ele está tendo contato com muito executivo. Infelizmente, a gente vai entrar esse ano que vem, a gente vai ter muitos imóveis sendo devolvidos, sendo pego, empresas fechando. Então, vai ter muita oportunidade para quem quer fazer o negócio. Hoje, ele atende altos executivos já 60 a mais. Esse cara ele não quer se colocar no mercado. Ele faz a mediação, esse cara ele quer me aposentar, mas um tá abrindo um negócio ali, outro aqui. E outros falam, mas você mexe com imóvel? Aí que foi a sacada, porque a gente tá com esse perfil de cliente também, que tem interesse de conhecer. Então eu falo assim, você não... não vou pôr 1 milhão, mas tem 4 pessoas, vão colocar 200 cada um? Tá bom, a gente coloca também. Enfim, toda ideia, todo mundo acredita que tenha tido uma grande ideia, né? Todo mundo, a gente tem ideias diariamente, igual você também, a gente já conversou algumas vezes. Todo dia a gente tem, mas a gente tem que partir para execução. Aqui o caso foi inverso. A gente começou a execução, depois veio a ideia. As experiências, e aí tá acontecendo isso, falou, putz,
vamos empacotar esse negócio e fazer acreditar? Até porque, no máximo, o que vai acontecer é uma bagagem que eu não perco, porque eu já tô usando ela na minha vida particular, entendeu? Uhum. E o Tosta manda super bem nessa questão do atendimento, da mediação. Ele é mais paciente, ele é menos colérico do que eu, então a gente acho que tá fazendo uma boa parceria aí, né? Foi uma boa dupla, sim. Uma boa dupla, sim. E é isso. Maravilha. Acho que o primeiro episódio acho que tem que ficar sempre com gostinho de quero mais, né? Então, Com assim, certeza. como eu falei no início, acho que esse é uma série de alguns episódios que a gente vai trazer aqui profissionais do setor imobiliário. A gente já tem um fera aí, o profissionais- próximo No episódio, viu, próximo Bru? episódio a gente já levanta a bola aí, que é uma profissional autogabaritada aí nessa questão imobiliária, que vai trazer essa visão imobiliária mesmo, e também jurídica sobre o Aham, leilão, né? sim, Sobre o sim. leilão de imóveis e sobre o mercado Mercado, imobiliário é em si, né? importante, o mercado. Então, assim, agradeço vocês aí desse A primeiro gente que bate-papo. agradece. Vambora. Então, assim, depois vai ficar na tela aqui para quem quiser acompanhar, acessar o site, Instagram, tudo, as mídias estão na tela. Se você curtiu esse conteúdo, né? Começa a seguir o escritório de advocacia, começa a seguir esses conteúdos que em breve teremos mais novidades para vocês. Agora nós nos Perfeito. tornamos uma sociedade de advogados. Agora a estrutura, depois contaremos com você, para você Legal. sobre isso. Bem Legal. legal. Obrigado, Legal. Bruno. Obrigado, Carinho obrigado. pelo Valeu. gente. Valeu. Valeu, viu? Bruno. Obrigado. Tchau, tchau.